Muito bem, pessoal. Palavra de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele afirma assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A gente precisa admitir algumas coisas. Primeiro, porque a própria Bíblia nos ensina de que os últimos tempos serão tempos difíceis realmente. Como eu venho afirmando em vários estudos meus, em várias palavras, nós estamos entrando no princípio das dores. E nós estamos vendo muitas perseguições acontecendo em todo o mundo. Recentemente, agora, tenho acompanhado o jornal, Record tem mostrado a perseguição em relação aos crentes. E quando digo crentes, não estou falando de crentes firmados em igrejas, mas crentes firmados em Jesus Cristo. E ali eles estão sofrendo uma grande perseguição. E não estão fazendo nada, apenas defendendo que acreditam em Jesus e que querem apenas paz para continuar servindo a Cristo. Independentemente de placas, nós sabemos que todas as denominações têm os seus problemas doutrinários, têm as suas imperfeições, mas tem uma coisa que é perfeito: Cristo e a sua palavra. A sua palavra é perfeita. Alguns não conseguem interpretá-la direito, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando eu leio esse texto de Paulo a Timóteo, ela é uma epístola pastoral, é uma epístola onde Paulo dá uma direção para Timóteo, dizendo como ele deve se portar, como ele deve pastorear. E o que Paulo chama a atenção de Timóteo, então, é que em tempo de pastoreio, nesse período de pastorear, muitos homens vão se levantar de forma arrogante, vão se levantar com doutrinas falsas, vão se levantar achando que têm um conhecimento verdadeiro das Sagradas Escrituras e vão ensinar coisas que não estão dentro da Bíblia. Paulo fala que esses homens têm a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não tem noção de que o que eles estão fazendo é contrário à vontade de Deus. E eles estão no erro, eles estão no engano, têm até consciência disso, mas eles não conseguem, não abrem mão por causa da sua natureza orgulhosa, da sua natureza corrompida. E essa mente cauterizada tem levado eles a inventarem muito mais doutrinas. Na época de Paulo tinham várias doutrinas que eram antibíblicas e não eram doutrinas de Cristo. Essas doutrinas antibíblicas evoluíram. Hoje o que mais a gente vê são comportamentos de líderes, são homens que se dizem pregadores ensinando uma doutrina completamente diferente da doutrina de Cristo. E uma das coisas que eu tenho prestado muita atenção hoje é que não se fala mais sobre santidade nas igrejas. Não se fala mais sobre santidade nas igrejas. Se fala sobre tudo, motivação, coach, se fala sobre alegria, felicidade, prosperidade, mas não se fala sobre santidade. E isso é um grande problema. E eu vejo que essa falta de santidade tem feito com que os homens vivam uma vida onde parece que eles não têm limites. E eles afirmam o que eles querem, seguem padrões totalmente antibíblicos e acham que estão dentro do propósito de Deus, o plano de Deus, né, de santidade. Acabam aderindo a partidos políticos, entrando na política e se perdem até. Não é? E esses homens são os homens que defendem as suas ideias e não a doutrina de Cristo, principalmente porque não defende a santidade de Deus. A primeira coisa que Deus exige dos seus filhos, dos seus seguidores, é a santidade. É a santidade.
Claro, estou falando dos que já nasceram de novo, dos que já tiveram a experiência de novo nascimento com Jesus Cristo. A partir dessa experiência de novo nascimento, todo seguidor de Jesus Cristo, ele tem o desejo de buscar a santidade de Deus. Esses dias, conversando com uma pessoa, e essa pessoa mandou para mim no WhatsApp, dizendo que está perplexa, porque ela viu vários irmãos que estudaram, que tiveram uma vida social com ela no passado, que estão praticamente desviados, estão seguindo outros tipos de doutrinas e comportamentos, estão defendendo uma ideologia que não são ideias de Deus, são apenas humanistas e acabam sendo diabólicas. Isso caracteriza uma falta de santidade. Uma das coisas que Deus não abre mão é da santidade dele. E ele falou isso para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ou seja, Moisés, você precisa entender que eu sou santo e eu exijo santidade para se apresentar diante de mim. Uma outra coisa que a gente percebe foi quando Deus também exigiu do povo dele. E Deus disse, olha, sede santo porque eu sou santo. Eu não quero que você seja igual às demais nações, com suas culturas e costumes que não estão dentro do meu critério de vontade. Deus disse, vocês vão entrar numa terra e ali ele tem costumes, eles têm alguma cultura, eles têm costumes que não é o que eu quero para o meu povo. E vocês vão ter que tomar muito cuidado. E vocês vão tomar cuidado até mesmo para não casar com essas mulheres, porque elas vão desviar o coração de vocês. E caminhando ainda muito mais, Deus vai falando da sua santidade ali para os profetas, que ele requer santidade do povo dele. Quando chega no Novo Testamento, Deus continua reafirmando, o próprio Jesus, na oração, ele diz, santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Hebreus, então, você vai para Hebreus, você vai perceber ali que o próprio escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, para fechar, voltando para os Salmos, o salmista diz assim, Salmo de número 15, Senhor, quem há de morar no seu santo templo? Quem há de entrar na tua presença? Somente os limpos de coração, somente aqueles que buscam a santidade de Deus. Então, essas palavras aqui de Paulo, quando diz que expressamente o Espírito vos afirma que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. Eu creio que toda pessoa que diz se converter a Jesus Cristo, ela tem que ter o desejo de ser santa. Ela tem que entender o desejo de ser santa e de que ela é separada para Deus, totalmente para Deus. Não pode perder a sua identidade, não pode perder a sua vida, a sua santidade. E ela precisa entender isso. Quando ela abre mão da santidade de Deus, ela sai debaixo da autoridade de Deus. E aí ela abre portas para muitos espíritos do mal, para muitas ideias erradas, muitos ensinamentos errados, não é? O Espírito não direciona mais ela, o Espírito não fala mais com ela, porque ela abriu mão da santidade de Deus. E isso é uma coisa que muitos não percebem, porque a santidade de Deus ela é espiritual, ela é sobrenatural. E para se ter a santidade de Deus é preciso buscar constantemente, é uma autodisciplina, é uma busca constante da comunhão, da intimidade com as Escrituras e a intimidade na oração com Deus. Que Deus possa nos abençoar e fique atento, abra bem os seus olhos e os seus ouvidos, porque o conselho de Paulo é muito atual. Ouça, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, para que a consciência não venha a cauterizar. Isso é um outro tema, mas vou adiantar aqui. O que é que cauteriza uma consciência? É os pecados cometidos, e nesses pecados você não busca arrependimento. Vai esfriando a sua fé, a sua mente vai
ficando cauterizada, e aí você começa a se desviar dos propósitos de Deus, da intimidade com Deus, e abre porta para muitos pensamentos maus, muitos conhecimentos errados. O Espírito começa a não falar mais com você, e você pode se enganar exatamente aqui. Então, muita atenção com isso. Para o nosso próximo encontro, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da mente cauterizada. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus.